Estou falando que está numa casa onde tem um menino. O que é isso daqui? Um muro. É o muro da casa do menino. Olha aqui embaixo, aqui, a primeira coisa, estou falando do matador e estou falando dos pássaros. Onde os pássaros estão? Ele já apresenta a proposta do livro no seu próprio projeto gráfico. Aí alguém olha para mim e diz assim: eu adoro esses livros de aba que marca sempre a página, sendo que marcar a página acaba com o livro, mesmo com os livros grossos, como esse. Eu adoro ser um péssimo exemplo, eu marquei. Aqui eu preciso terminar de ler para vocês, não estava aqui, fui lá e marquei. Mas quando eu faço isso, dá pra ver, ó, a mudança do projeto gráfico, ó como ele já ficou torto. Tá vendo, ó? Danifiquei. Porque a aba não foi feita para isso. A aba veio para trazer uma informação adicional. É aba, é complementar. É aquilo que permite eu ler para dar um up sobre o livro. Pode ser sobre o escritor e pode ser sobre a história. Ok? Agora, um livro que demarca melhor. Vocês têm o Pato, a Morte e a Tulipa aqui? Não, né? Não sei se tem. Tem? Falando sobre qualidade. Falei sobre diversidade e aí eu estou falando sobre projeto gráfico que qualifica. Sempre um projeto, um livro, a gente vai olhar ele por 3 viés. Processo de seleção do acervo é diversidade, quantidade e qualidade. Na qualidade do livro eu vou olhar por 3 aspectos: escrita, imagem e projeto gráfico. Escrita que eu acho que esse merece a gente se dedicar um tempo só para olhar a escrita. Saber que por que tem livros que nos tocam com mais facilidade e tem outros que não tocam. Porque escrever é também ser artesão. Eu escolho palavras que permitam criar uma sensação. Escrever por escrever, tem um monte de escritor que faz isso. Agora, quando você acha um bom escritor que consegue te conectar pela escrita, é outro lugar. A ilustração é isso, saber que técnica que ele usou, saber que tipo de cor que ele usou. Esse livro que eu falei para vocês olharem, todo ele tem toda a simetria do óculos 3D. Se você olha sem o óculos 3D, você entende. Se você coloca o óculos 3D, só dá acima da sua experiência. É igual o livro pop-up, que é aquele livro dobradura que se abre. Que livro pop-up bom não é aquele que tem uma dobradura minuciosa, igual aqueles que eu vou na Bienal do Livro. Aí você abre um castelo que você fala: meu Deus, como é que fizeram isso? Se alguém bater a mão e quebrar, acabou o livro. E aí você vai procurar. História não tem história. É um livro que foi feito só para mostrar a grandeza do pop-up, mas ele não tem história alguma. Então a imagem e a escrita são 2 lugares para qualificar um livro. A outra é o projeto gráfico. Eu vou dar um exemplo com esse livro. Porque tem um outro que, não sei se, vamos ver se depois eu consigo projetar, a gente fecha e olha ele lá. O Pato, a Morte e a Tulipa. Eu vou ler e depois eu volto para fazer esse engate, para vocês entenderem a qualidade do livro. O Pato, a Morte e a Tulipa. Fazia tempo que o Pato sentia que algo não ia bem. Quem é você? E por que você fica andando atrás de mim? Ainda bem que você finalmente percebeu, disse a Morte. Eu sou a Morte. O Pato levou um susto e não era para menos. Você veio me buscar agora? Estou por perto de você. Estou por perto desde que você nasceu, por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o Pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. Então sua tarefa agora é essa? É tarefa da própria vida, cuidar do acidente, também da gripe e de todas as outras coisas que ocorrem a vocês. Patos, eu só digo, raposa. O Pato não queria nem pensar nisso e ficou todo arrepiado. A Morte tinha um sorriso amigo, até que ela era simpática, quando não se levava em conta quem ela era, bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o Pato. Esse era o medo que a Morte tinha. Depois de algum tempo, a Morte foi obrigada a admitir que não gostava muito de mergulhar. Desculpe, ela disse, mas quero sair daqui, estou um pouco molhada. Está com frio? Perguntou o Pato. Eu posso te esquentar. Ninguém jamais havia feito a ela uma proposta parecida.
Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho. Eu não morri, pensou. E cutucou a morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas se agora eu estivesse morto, então eu não teria dormido tanto, bocejou a morte. O pato não achou o comentário da morte muito simpático. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não falar mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando para a terra lá embaixo. Pode ser, a morte sentou-se. Afinal, asas você já tem. Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe o inferno, onde a gente é assado se não tiver sido um pato bom. Vocês, pato, imaginam cada coisa, mas quem sabe? Então você não sabe? Grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele. O que a gente vai fazer hoje? Perguntou a morte bem-humorada. Hoje a gente não vai até o lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem bacana? A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima dava para ver o lago tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago, sozinho, sem mim? Às vezes, a morte podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Perguntou o pato espantado. Certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal. Então eu não preciso ficar triste por ele quando você estiver morto? Disse a morte. Vamos descer, pediu o pato depois de alguns instantes. A gente tem cada pensamento estranho em cima das árvores. Na semana seguinte, eles foram cada vez menos ao lago. Ficava a maior parte do tempo sentado na grama e falava um pouco. Quando um vento frio passou pelas suas penas, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse o pato uma noite. Você não quer me esquentar um pouco? Uma neve fina flutuava no ar. Alguma coisa tinha acontecido. A morte olhava para o pato, que não respirava mais. Estava deitado bem quieto. A morte alisou suas penas, que tinham se arrepiado um pouquinho, e carregou o pato até o grande rio. Lá o pôs com cuidado na água e deu-lhe um leve empurrãozinho. E continuou olhando durante um bom tempo. Quando perdeu o pato de vista, por pouco, a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. Agora eu vou pegar o engate só para falar do livro, ok? Não vou pegar a história. Primeiro é um livro que fala do pato, da morte e do livro.